Boa tarde, maravilhindas. Boa tarde, maravilhindos. Boa tarde, vovó, vovô, bisvovó, bisvovô, moço, moça, meninos e meninas. Boa tarde pra você. Já é de tarde, já é quase 15 horas. Já deve ser quase 3 horas da tarde, né? Bom, eu quero trazer aqui as minhas experiências que pode ajudar você a sair desse... Como que eu vou dizer? Vou colocar meu óculos mais claro, porque esse aqui tá me deixando eu como se eu tivesse de óculos escuro, e eu vou precisar de dar uma passadinha na Bíblia com você. Eu queria deixar as minhas experiências aqui, porque eu tenho certeza que aí do outro lado tem pessoas que têm essa experiência, não sabem o que fazer com ela e vamos lá, do começo. Eu tinha 4 anos de idade, mais ou menos. Criança não lembra de nada. Bobo de você que pensa. Quando morávamos na casa da minha avó, minha mãe casou. A minha mãe casou, ela foi morar numa, hoje chamado Bairro das Graças, mas na época era conhecido como Rua da Ponte. Ali meus avós mudaram para ali, ali que tiveram seus filhos, ali os filhos se criaram. Bom, minha mãe casou com meu pai em 1957. 1958, ela teve... 1958, final de 1957 para 1958, ela teve a minha irmã, a primeira filha dela, que quando eu nasci, ela fazia 2 anos e ela faleceu. Eu já era nascida, era uma bebezinha, e a minha mãe conta que eu só levantei a cabecinha e que eles começaram a gritar muito. A criança não tinha nada, não tinha problema nenhum, ela simplesmente olhou pro meu pai disse que trabalhava no alto forno naquela época, meu pai dizia, né? Meu pai já não está aqui e ela faleceu. Bom, se você quer saber de que linhagem que eu vi, é só você ver o vídeo anterior, que se eu ficar repetindo aqui, repetindo, vai ficar um vídeo muito cansativo. Mas veja bem, com 4 anos de idade, mais ou menos, eu lembro que nós moramos na casa dos meus avós maternos, né? Que tinha uma laje muito grande, tinha uma árvore com um tronco enorme e dava umas folhagens muito grande. E o meu avô era capitão da guarda do reinado, né? E o meu avô, um negro escravo, alforriado na época, ele tinha essa árvore plantada, ele construiu essa casa, uma casa simples com fogão de lenha dentro. Eu me lembro de algumas coisas da casa da minha avó. Eu me lembro de quando chegava a noite, eu dormia num lugar, eu não sei se era berço, eu não sei se era cama, mas eu me lembro que eu sentia muito medo, porque seres escuros, estranhos, tentavam puxar a minha roupa e falava no meu ouvido, vamos levá-la, vamos levá-la. Essa foi a luta espiritual que eu vim a saber depois. Moramos lá não sei por quanto tempo, e também agora não adianta perguntar para minha mãe, porque ela tá com problema de mal de Alzheimer, ela não está se lembrando, recordando muito das coisas. Nós fomos morar então, meu pai alugou uma casa num lugar onde se criava vara de porcos, um lugar mal cheiroso, um lugar cheio de todas as espécies de serpentes, de cascavel, surucucu, cobra coral, era infestado. Dentro da casa, a minha avó na época foi morar com a gente porque o meu avô havia falecido e ela vivia tapando naquela época chamava barrela, com cinza e água, tapando os buracos das cobras que elas faziam no canto da parede. A casa era casa de adobro. O que é adobro? É um tijolo que é feito sem queimar, né? Que era barreado e passava, nós morávamos numa casa assim. Nessa casa, ela tinha
por a minha avó ser uma pessoa... a minha avó era uma branca, filha de pessoas que tinha posses, que tinha terra, mas que também tinham escravos. Então a minha avó casou com um negro escravo. E aí ela foi odiada por toda a família, né? Então aí começa o que aconteceu na minha vida. Aí meu tio, quando a minha mãe foi morar lá, na casa dos meus avós, meu tio expulsou minha mãe e meu pai de lá. Então eles, o único lugar que eles encontraram para morar foi nesse lugar que chamava... Se eu me lembrar o nome, depois eu falo com vocês. E nós moramos ali até a minha mãe se ingressar e efetivar num trabalho para o governo e construir a nossa casa própria, que hoje é lá no centro da cidade. Veja bem, durante aquele tempo que nós morávamos ali, inúmeras serpentes trançavam. Eu lembro que, como eu já disse aqui, que a minha mãe tinha muitos filhos um atrás do outro assim, então todas as vezes a minha avó morou com a gente, mas a minha avó não teve participação em educação nossa não. Ela era uma companhia, entre aspas, porque todas as vezes que a minha mãe precisava ir para o hospital, ela viajava para casa dos filhos. Então, né? Então a gente ficava meio deriva com o pai que não tinha lá juízo e tudo, e assim foi. Eu lembro que nesse lugar onde era 4 casas de aluguel, uma pior do que a outra, né? Logo acima havia um moinho, onde descascava arroz, milho, essas coisas assim. Tinha um moinho, e lá nesse moinho ficava um grande espantalho, um enorme espantalho. Logo abaixo ficava o rio, né, que hoje é um chamado Rio São João. As pessoas mais antigas daqui de Itaúna, se por um acaso me ver, as pessoas que têm a minha idade, mais de 60 anos, vão lembrar desse rio. Esse rio cortava o fundo da minha casa, né? Quando a gente foi morar nesse lugar que era uma pocilga, né? Um lugar onde se criava porcos. E era um mau cheiro do caramba esse lugar. Nesse lugar, pessoas iam fazer trabalhos de macumbaria feio. A gente encontrava muita coisa. Eu era criança, mas eu lembro de muitos trabalhos feitos lá naquela vara de porcos, nas cercas de bambus. Era muita coisa, muita coisa. Quantas vezes eu ia buscar água no rio? Aí eu já estava com 5 para 6 anos. Eu tinha que passar num trio. Nesse trio, para ir para o rio, que eu passava para pegar a lata de água para minha mãe, com essa idade, né? Com essa idade. As crianças da minha época não era as frouxidão de hoje, não. As crianças da minha época trabalhavam e trabalhava duro, entendeu? E não tinha nada dessa de, como que fala? Tirando a inocência, não sei o quê, tirando... Elas não tinham tempo para ficar pensando que tinha bullying, que era de apelido, de matar, não tinha tempo para isso, não. Buscando água no rio para minha mãe, eu ouvia aquele espantalho me gritando meu nome, aquilo me estremecia de medo. E eu não podia contar para ninguém. Eu sabia que eu não podia contar para ninguém, porque ninguém ia acreditar em mim. Como que um boneco, ele balançava as palhas assim, ó. Era um lugar onde o diabo tinha livre acesso. E outra coisa... Ontem eu comecei, depois, como eu não renderizo o vídeo, eu não sei fazer essas coisas, muitas coisas ficam a desejar. Toda época de reinado, meu avô me levava junto com ele. O que isso acontecia? Furava-se os buracos aonde ia firmar as bandeiras. Dentro daquele buraco era colocado o nome dos filhos, dos netos e da próxima geração que viria. Era colocado lá. Se você tem alguém aí que mexe com essas coisas, já mexeu com essas coisas, agora deve ter sofisticado, né? Que agora deve fazer a macumba pelo computador. Então, jogava lá e enterrava todo ano. Tem em uma guarda de reinado
perde-se uma pessoa querida da família. Toda a época de reinado. O ano passado foram 3 da minha parentela que morreram assim. Entendeu? Agora veja bem. E eu ia com meu avô e ele furava e jogava lá aqueles papéis que eu não sabia. Eu vim saber depois que eu vim a saber disso, mas essas coisas aconteciam. Eu fui crescendo, aí a minha mãe, às vezes ela saía para fazer as provas do concurso, ela me trancava eu, com a Vera, com a Kátia, nós 3. E a Vera era muito gordinha mesmo. E ela trancava nós lá. E falava pra mim, não abre a porta pra ninguém. Eu sempre fui muito obediente. Só que nesse dia que a minha mãe falou comigo, não abre a porta pra ninguém. As 2 meninas dormiram, mas eu continuei acordada. E já estava dando para ver que já era tardezinha, eu não sabia que horas que era. As casas eram de aluguel, mas era distante uma da outra. E não tinha moradores. Os únicos moradores que estavam lá naquela época eram nós e a vara de porcos, que eram muitos porcos que alimentavam a cidade toda naquela época. Nós somos quase 100 mil habitantes, ou 100 mil habitantes, não sei. Mas naquela época acho que tinha o quê? Uns 5 mil? Não sei. Ou menos. Então, quando eu olho para cima, aqui a gente chama comunheira, naquela época chamava comunheira, no tronco daquela casa, que era uma casa muito rústica, gente, casa que foi feita assim, de barrelas, de varas, é casa muito ruim, que eu olho, eu vejo uma cobra muito grande, enrolada no pau. Eu sabia que aquele bicho fazia mal, mas eu não sabia a dimensão do mal que aquele bicho fazia. Ela estava enrolada entre o que chamamos hoje de caibros, enrolado, e eu lembro que eu fui puxando as minhas irmãs e abri a porta, subi no banquinho e abri a porta. Eu sabia que eu não podia ficar ali com aquela serpente e tirei minhas irmãs de lá. A minha casa era toda rodeada com todo tipo de quadro de santo. E a minha mãe falava pra mim assim, ó, se você abrir a porta, todos esses santos aqui vai me contar e você vai apanhar, né? É coisas que eu trago dentro de mim, assim, né? Que eu não cobro a minha mãe, que eu não fico contando pra ninguém, né? Mas que o Senhor me deu permissão para ajudar você. Que há anos sofre na mão do diabo, que há anos Satanás sobe em cima de você, paralisa você na cama de noite, você não consegue falar nada, parece que você vai morrer, você não consegue mentir, você não consegue mexer, você não consegue mexer um músculo, os seus pensamentos vai e volta, você parece que vai morrer, mas você sente um ser horrível dominando todo o seu corpo. Isso acontecia comigo. Não de fazer bobiça comigo, que o diabo não é doido nem bobo. Aí o que acontece? Porque fazia com outras pessoas que eu trabalhei em libertação. Nesse meio tempo, quando a minha mãe falava isso, eu olhei para aqueles quadros, todas aquelas imagens chorava. Gente, eu tenho um neto ali, eu tô com um neto para vir, eu tenho aqui a palavra de Deus. Eu não preciso mentir. E eu sei que Deus vai levantar alguém aí para falar que já passou por isso. Porque eu não tô gravando. Primeiro, eu não gravo para ganhar dinheiro. Segundo, eu tô aqui para que você seja liberto, assim como Deus tem libertado a minha família. Então, eu olhava para aquilo, eu tô assim, e aquelas imagens chorava e mexia os olhos, aquelas imagens. Fala o nome do santo. Eu vou lá lembrar que santo que era aquele, minha filha. Só sei que era rodeado, trem lá de santo. E eu puxei as meninas, aquela serpente. E quando a minha mãe chegou, já era de noite já. Não tinha luz elétrica, não era nada, eu do lado de fora. O que é que você tá fazendo aí fora? Eu falei com ela. Tinha uma cobra lá. Tinha uma cobra lá em cima. Minha mãe entrou, acendeu a lamparina, olhou tudo, não tinha nada de cobra. O tempo foi se passando... A gente trocou esse barracão por um barracão maior, que ficava mais
mais afastado. Eu tava na varanda dessa casa que era melhorzinha, mas também era tudo de adobro, de chão batido, né? Tudo de chão batido. Eu tava sentada brincando com boneca de sabugo de milho que a minha avó fazia, né? De sabugo de milho, porque a gente era tão pobre que não podia comprar, então minha avó fazia esses bonecos. E tinha um grupo de trabalhadores arando a terra. Naquela época eles punham o arado no boi e eles seguiam arando a terra. Eles estavam arando a terra porque também ali era uma plantação de milho, de quiabos. Então tinha uma plantação. E eu tava lá, eu não entendia por que a minha avó tapava todo o buraco, todo dia ela fazia barrela com a cinza, borralho, ela pegava aquele borralho quente, jogava lá, e eu não entendia o que significava aquilo. Quando de repente, a minha mãe tinha feito uma horta, mas o meu pai uma horta maravilhosa, cada folha de couve grande assim. Aí eu já tava com 6 anos. Cada folhona de couve grandona. Quando de repente faz um barulho na terra e vem a cascavel enorme. Ela passou rápido perto de mim assim, enrolou no pé de couve. Eu tava, o moço do arado viu. Ela tinha se enroscado para voltar. No que ela voltasse, o alvo seria eu. E eles foi e matou aquela cobra horrível. Horrível, enorme, venenosa. E ali acho que era o ninho delas. Ali, depois que no dia que nós mudamos, outra pessoa mudou para lá. E depois, mais tarde, foi morar na nossa rua, onde é a casa da minha mãe hoje. Ela falou que naquela noite que nós mudamos e ela mudou para lá, ela matou 19 serpentes que saía do quarto. Então, quer dizer, nós dormíamos com aquela serpente, a mulher ficou de um dia por outro, matando essas cobras e saiu de lá e não quis mais saber, hoje demoliram todo, hoje lá é um outro bairro, é outra coisa. O que eu quero dizer para você? Durante muito tempo, né? Eu já disse a história da minha irmã. Minha irmã nasceu pretinha, com os olhos como de jabuticaba. Depois veio, eu nasci e ela faleceu e eu nasci e eu cresci vendo meus tios, vendo meu pai, vendo as pessoas me colocando entre as minhas irmãs e falando, compara. Ela não tem nada a ver com você, ela é diferente de todas as suas filhas. Eu cresci ouvindo que eu era uma bastarda, que eu não era filha do meu pai, porque a minha avó paterna espalhou isso, começou a espalhar isso, que como 2 negros ia fazer uma filha, uma nasceu, era dele, porque ela era bem pretinha, mas a outra nasceu bem clarinha e de olho claro. Porque segundo a minha mãe, meu olho esverdeou depois, meu olho era azulzinho, né? Criança tem essa mania. E eles ficaram pavorosa. Aí começou a minha saga, o meu sofrimento, porque, e para completar, eu nasci com 6 dedos, nas 2 mãos, com 6 dedos no pé, em um pé. O Senhor deixou marcas em mim, para que eu soubesse que Ele me trouxe esse mundo com um propósito divino. Durante longos 22 anos da minha vida foi só sofrimento. Ouvi palavras. Quando meu pai saiu de casa para se amaziar num prostíbulo aqui da minha cidade, famoso, que foi desfeito pelo trabalho de limpeza e libertação que eu e a Clarice começamos. E depois outros irmãos se ajuntaram e acabamos com aquele prostíbulo profetizando. Foi que eu fui entender muita coisa. Eu ouvia minha mãe dizendo no seu momento de loucura, porque ela era apaixonada com meu pai, ela falando pra mim, você é a culpada da minha desgraça. Eu tava com 14 para 15 anos quando eu ouvi minha mãe falar pra mim assim, ó.
sobe lá pra zona e vai fazer dinheiro junto com seu pai. Eu não sabia o que era fazer dinheiro junto com meu pai. Você tá aqui denegrindo a imagem da sua mãe? Não, eu estou aqui dizendo que eu tenho uma mãe santa, uma mãe temente a Deus, uma mãe que hoje está com problema de mal de Alzheimer, uma mãe que nos amou e nos honrou, que nos momentos de picos de ódio dela e dominada pelo espírito mal, ela falava coisas que ficaram impregnadas na minha alma. E eu comecei a ter nojo de mim, comecei a ter nojo do meu aspecto, comecei a ter nojo do meu olho, raiva de ter nascido, raiva da minha irmã que havia falecido e me deixado para sofrer todo tipo de humilhação. Porque em todos os lugares, na escola, eu era colocada de castigo no pátio da escola, por causa daquelas professoras estas hoje, que se elas fizessem isso hoje, elas estariam presas, né? Mas naquela época era bonito se rir e zombar de negros, né? Ela me punha de castigo no pátio porque, segundo a professora, negro não tinha o direito de nascer com o olho de branco. Então, assim, eu fui crescendo e fui colocando uma capa, uma casca e bloqueando o meu coração para todo e qualquer tipo de sentimento. Porque tudo em mim doía. E um ódio muito grande foi crescendo pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus avós. Aí eu tive que criar meus irmãos pelos meus irmãos. O que eu tinha a ver com aquilo? Entendeu? E você vai saber no decorrer, porque eu tenho apenas 28 minutos para contar aqui. Eu vou te contar tudo o que é uma possessão demoníaca e como é se livrar dessa possessão. Cuidado com as palavras que você fala. Cuidado com o danado. Cuidado com você não presta. Cuidado com o lixão. Eu tive uma experiência de chamar muitas vezes uma pessoa de lixão e ver a pessoa ir pro lixo. Você vai acompanhar tudo isso. Você já deve ter ouvido nos meus vídeos ou dentro de uma igreja que palavras são sementes. Que sentimentos ruins traz câncer para nossa alma. A falta de perdão é aquele negócio, você bebe veneno para o outro morrer. Se você não perdoa uma pessoa, você está bebendo veneno para o outro morrer. Então, automaticamente você está se suicidando, né? Mágoa, ira, ódio, palavrão, fissura demasiada por filmes de terror. Quanto mais maligno, mais você gosta, mais a sua alma geme e estremece por causa disso. Você tem ligação com o oculto, mas não para ser liberto, não para ter Deus atuando na sua vida. Hoje eu trabalho em áreas de libertação com muitas pessoas, só que eu não preciso desses filmes. Eu os repreendo em o nome do Senhor Jesus, porque eu passava madrugadas assistindo filme de terrores. Entidades malignas, eu as conheço todas que você pode imaginar. Todas as entidades malignas. Para você ter a ideia, tanto do lado materno quanto do lado paterno, eles eram todos viciados em bebida alcoólica. E todas as vezes que eles iam beber, eles bebiam e deixavam um pouquinho, né? Um tiquinho, aqui a gente fala um tiquinho no copo, jogava para trás e falava assim, esse é pro santo. Durante muitos anos eu não entendia aquilo, tudo que eles iam beber, que fosse bebida alcoólica, eles jogavam para trás e falavam era pro santo. Cigarros na minha casa era colocado em determinados pontos, que era para um determinado Exu fumar. Era colocado pinga num copo para... Helena, mas você não falou que você não se envolvia com isso? Não, eu não me envolvi com isso. Mas acontece que quem estava envolvido nisso,
Quem estava buscando solução nisso, trazia isso. Vela em formato de sapo, em formato de serpente, em formato de tudo quanto é tipo de coisa, e pôr acesa. Num dia em que minha mãe e meu pai começou a ter muitas amantes, a gente tinha uma vida financeira muito boa, e meu pai começou a ter várias amantes. A minha mãe foi no terreiro de macumba. Chegado lá, manifestou um espírito maligno que falou com ela. A minha casa era assim ainda, de teia de cumbuca. Ele falou assim pra ela, eu tava lá. Você vai chegar na sua casa, lá na comunheira da sua casa. Antigamente falava assim, hoje eu não sei nem o que fala não, aqui ó, lá no canto lá, na sua casa, você vai encontrar uma corda com 7 nós. Essa corda, a entidade 7 nó, tá lá na sua casa. Quando nós chegamos, primeiro lugar que a minha mãe foi, essa corda estava lá, com 7 nós. Como foi parar lá? Não sei. Eu lembro que a minha mãe foi desatando os nós, e tinha que levar aquela corda lá para outro espírito fazer o destrabalho, né? Porque tinha feito um trabalho, agora ia fazer o destrabalho. Capeta não sai com capeta. Aí chupa essa manga que a coisa é séria. Então, era assim. A minha infância foi assim. Eu vou mandar subir esse vídeo e depois eu gravo a respeito da agora a minha mãe também envolvida com bebida. E eu gostaria muito que o Espírito Santo de Deus levasse para você, é para você. Ele quer libertar você, ele ama você. Ele ama você com amor imensurável. Ele quer libertar, tem jeito para você, tem jeito para sua família, tem jeito para o seu casamento.